Boa tarde, vamos iniciando a nossa live com o tema de hoje: por que você se sente insuficiente? Esse tema que muitas de nós mulheres carregamos dentro de nós, né? E que muitas vezes ficamos ali reverberando na dor, na insuficiência, na incapacidade, na falta de merecimento e até mesmo na falta de pertencimento, buscando por relações onde faça com que a gente viva mais dessa insuficiência, né? E tudo isso por busca desse pertencimento, dessa sensação de aceitação, dessa sensação de busca por se encontrar. Vamos aguardar mais um pouquinho e já a gente começa a nossa live sobre esse tema tão importante, onde eu sei que muitas mulheres carregam dentro de si a insuficiência, né? A gente faz e ainda assim se sente insuficiente, ainda assim se sente incapaz. E se eu te falar que tudo isso não começou em você? Essa insuficiência, essa incapacidade, essa falta de merecimento, essa busca por pertencimento, essa busca por aceitação, essa busca por se sentir merecedora, tudo isso tem uma raiz, né? Porque isso não começou em nós, isso começou lá atrás. E por que é tão difícil a gente compreender que nós podemos mudar tudo isso na nossa história hoje? Que sim, não precisamos ficar nesse movimento de dor, que sim, não precisamos permanecer nesse sentimento de insuficiência. Essa sensação que nós podemos mudar, né? Mudar constantemente essa falta de merecimento, essa falta de pertencimento, essa falta de aceitação. Quando a gente muda isso dentro de nós, a gente muda não só a nossa história, mas a gente muda toda a história da nossa próxima geração. Isso faz com que a gente olhe para a vida de uma forma mais leve. Porque quando a gente decide se autoconhecer, a gente decide se auto-olhar, né? Porque se fala autoconhecer. Então, eu me autoconhecer. Porque nós conhecemos dentro de nós uma versão de dor, uma versão de sofrimento, uma versão de tristeza, de abandono, de situações que a gente viveu lá na nossa infância, de memórias que a nossa mãe reverberou mesmo antes dela saber que estava grávida de nós, que são memórias epigenéticas, que são traumas que foram gerados ainda de forma de alto impacto emocional. E quando a gente compreende isso, a gente muda tudo na nossa história. Porque a gente para de olhar para trás e começa a olhar para frente em busca dessa direção. Essa direção não de ser superior às pessoas que vieram antes de nós, mas sim de fazer diferente por amor a essas pessoas que vieram antes de nós. E quando a gente muda esse olhar, a gente não só muda o nosso contexto, mas a gente também muda o contexto da nossa próxima geração. E isso faz com que a gente traga transformação para todo um sistema familiar. Porque tudo aquilo que eu não vejo, tudo aquilo que eu excluo, de alguma forma retorna até mim. Yara, mas por que eu carrego esse sentimento de insuficiência dentro de mim? Porque eu faço e ainda assim eu me sinto insegura, insuficiente? Eu me sinto não merecedora pelas coisas que acontecem até mim? Porque tudo isso não foi gerado agora em você. Foi gerado lá atrás. Das memórias que você recebeu no primeiro setênio de vida, dos 0 aos 7 anos. Essas memórias fez com que você viesse para a vida adulta, trazendo dor, sofrimento e com isso trazendo pessoas para sua história. Pessoas que viessem trazer mais dessa insuficiência, mais desse sentimento de não merecimento, mais desse sentimento de não pertencimento. E aí, como essas pessoas agem comigo? Me rejeitando, me abandonando, sempre me julgando, me criticando. É esse tipo de padrão que eu acabo atraindo para minha história
quando eu não curo as dores do meu passado, quando eu não curo as dores lá de trás dos meus pais, quando eu não olho para esses pais com aceitação e integro a história dessas pessoas. E a insuficiência, ela está conectada também não só a essa relação dos traumas que a gente viveu na infância, que isso interfere sim nas nossas decisões na vida adulta, mas também essa sensação de vazio, né? Eu busco, mas eu não sei nem o que eu estou buscando. E quando eu busco algo, isso não me preenche por completo, é momentâneo. Então é aquele sentimento, eu comprei um carro e agora eu quero outro carro. Eu comprei uma casa, agora eu quero outra casa. Porque não se trata do ter, e sim do ser. E quando eu compreendo que eu preciso ser para ter, eu paro de me sentir insuficiente na vida. Porque se trata de preencher um vazio que veio lá de trás. E por que eu comecei falando sobre traumas, sobre um tema de insuficiência lá da infância? Porque tudo começa na nossa infância. Todas as nossas ações, reações vêm de momentos e memórias que foram geradas lá na nossa infância. Dos fortes impactos emocionais que a nossa mente recebeu. E que se formou essas sinapses dentro da nossa cabeça que fez com que a gente hoje reverberasse nessas emoções. Então sim, Bert Hellinger fala em um livro que aqui é como se estivéssemos numa festa e as pessoas trazem presente e nós entregamos presente. E os relacionamentos, seja com pai, com mãe, com cônjuge, com pessoas à nossa volta, com pessoas que convivemos no nosso trabalho, precisa entrar nessa dança harmônica onde se complementa um ao outro. E essa festa onde eu entrego um presente e essa pessoa entrega um pouquinho mais. E aí existe um equilíbrio sobre as relações, aonde se formam as relações saudáveis, aonde eu me sinto suficiente dentro dessa relação. E por que eu contei sobre isso de Bert Hellinger? Porque a maioria das mulheres estão insuficientes em que lugar hoje? Nos relacionamentos. E isso tudo porque não há um equilíbrio entre ambas as partes. Não há uma dança que se complementa, e sim um dar demais. Eu dou demais e eu espero que o outro me entregue também. E quando isso não acontece, dentro da visão sistêmica, o outro tende a sair da relação. E isso tudo vem do sentimento da insuficiência, não de agora, mas sim lá de trás. Essa sensação do vazio que não foi preenchido lá atrás, do nosso primeiro setênio de vida, do 0 aos 7 anos, onde a gente recebeu a consciência do que era o verdadeiro amor. E quando a gente recebe essa consciência que o amor ele vem através desse conflito, que ele vem através do movimento da dor, que ele vem através onde a mulher não é valorizada, onde ela não é ouvida, onde ela não é assistida, nós mulheres trazemos essa consciência aqui para a vida adulta nesse mesmo sentido. E aí buscamos por relacionamentos onde a gente se sinta o quê? Insuficiente novamente. Mas lembrando que isso não começou aqui em você. Isso começou lá atrás. Quando você ainda não pensava em existir, mas que a sua mãe estava preparando o corpo para te gerar. Nas memórias que essa mulher recebeu. Do impacto emocional que ela teve quando ela soube que estava te gerando. Essas memórias fizeram com que você hoje tenha grandes ações na sua vida. E aí muitas vezes a gente para e pensa, o que eu estou vivendo é um karma, é um castigo ancestral, é uma desgraça que foi jogada sobre mim? Será que Deus não está me vendo? A gente se pergunta essas questões quando a gente está nessa insuficiência. E a insuficiência é algo muito geral, porque é a insuficiência com as nossas emoções e com tudo que está à nossa volta. Sabe aquela mulher resmungona que nada está suficiente? Esse copo está assim, mas ela acha que ainda tem uma sujeira aqui. Não está suficiente. O marido faz aquilo, ainda não está suficiente. Você se cuida, se olha no espelho, mas ainda não se sente suficiente.
Você compra uma casa e ainda não é o suficiente. Você compra um carro, mas ainda não é o suficiente. Você tem um dinheirinho guardado ali, mas ainda não é o suficiente. Porque não se trata do ter, e sim do ser. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei os meus valores, quando eu sei a minha essência, quando eu sei os meus dons, quando eu sei os meus talentos, eu paro de buscar por ter e eu aprendo o que é o verdadeiro ser. E aí sim a minha alma se preenche. E aí sim eu aprendo o que é ser suficiente, e como me sentir suficiente perante a vida. E eu paro de buscar fora, na verdade, o que está faltando dentro. Porque essa busca insistente que a gente tem por ter é um vazio que precisa ser preenchido dentro. E é essa falta de clareza que muitas vezes a gente não tem dos nossos próprios sonhos. O que idealizamos, qual é a meta mensal, como eu quero ganhar, como isso vai impactar na vida das pessoas à minha volta, quais benefícios isso traz para a minha história. E quando eu observo que, na verdade, eu preciso buscar por um sonho onde preencha a minha alma e não onde preencha o meu ego, eu preciso olhar para as minhas dores. E aí vem um movimento onde muitas pessoas têm essa resistência, né? Em se autoconhecer, em falar sobre terapia, as pessoas têm essa resistência. Isso tudo por quê? Porque precisa fazer um movimento. Então, existe essa resistência em se olhar. Essa resistência em romper as barreiras do ego, essa resistência em romper as barreiras da arrogância, da soberba que a gente carrega dentro de cada um. Porque por mais bonitinho, iluminado as pessoas demonstrem ser, nós temos barreiras aqui dentro da nossa alma. E essas barreiras, elas foram criadas com as crenças que a gente veio lá de trás. E que por mais iluminado, nós precisamos romper. Então são ciclos que a gente precisa olhar com muito amor e parar de dar cabeçada no muro, parar de rodar em círculo. E entender que na verdade eu não preciso buscar no outro algo a ser preenchido. E que isso começa dentro de mim. Que isso precisa ser preenchido dentro de mim. Que quando eu olho para esse ponto de vista, em parar de gerar expectativa no outro, eu paro de buscar por aceitação. E aí eu entendo que na verdade isso começa dentro de mim. Com o olhar para mim. Quando eu me olho com aceitação, todo o restante me aceita. Quando eu me olho com suficiência, eu me sinto suficiente. E esse sentimento, ele passa a ter um poder muito grande dentro da nossa alma, porque ele ativa o nosso poder pessoal que existe dentro de cada um de nós. Eu falo que todos nós chegamos aqui com uma luz de origem e que todas as pessoas, com o passar do tempo, vêm com uma grande mochila, né? E essa mochila tem muitas pedras ali. No decorrer do caminho a gente vai soltando essas pedras. E ao invés da gente soltar as pedras para trabalhar os nossos valores que a gente veio aqui como propósito, a gente fica pegando a pedra do outro. E isso se torna cada vez mais pesado dentro da nossa bagagem. Porque a gente fica cansada, exausta, a gente fica estressada, a gente fica impaciente. E a gente se sente até mesmo pequena. E isso tudo porque a gente não dá conta nem de olhar para o nosso processo. E a gente quer carregar o processo do outro nas nossas costas. E o ponto é, até que ponto eu posso pegar a dor do outro e trazer para mim? Porque se eu não dou conta de carregar as minhas, como que eu vou carregar a do outro? E esse é o papel que nós, mulheres, fazemos dentro dos nossos relacionamentos, muitas vezes. Tentando salvar o outro, tentando achar que o outro sempre é o culpado. Tentando buscar sempre uma resposta nas ações que o outro faz. Tentando fazer com que o outro decida até mesmo a nossa vida, a nossa rotina. E a gente usa isso como uma grande desculpa para não ter que o quê, Ara? Para não ter que sair da nossa zona de conforto, do nosso quentinho, do nosso gostosinho. De fazer esse movimento de mudança, porque mudança exige comportamento. Exige disciplina, exige constância. Mudança exige mudança de ambiência, mudança de amizades, mudança de pessoas.
mudança de mindset, mudança de olhar para si mesmo. E para muita gente isso causa muito trabalho. Mas o que causa mais trabalho é você passar uma vida toda e você permanecer se sentindo insuficiente. Permanecer se sentindo vazia. Conquistar aquilo que você lá atrás não imaginava que poderia ter, ainda assim se sentir insuficiente para a vida. Isso é o que muitas de nós fazemos. Porque a gente percorre todo um caminho, cria sonhos naquela infância onde a gente está brincando de boneca e criando aqueles personagens do que a gente vai ser quando crescer. E todo o nosso pensamento, a forma de pensamento que a gente envia a nossa emoção para o coração, se torna real. Quando a gente cresce, a gente vive aqueles sonhos de criança, de quando ainda a gente brincava de boneca, de casinha. A gente faz com que isso se torne real. E mesmo assim a gente cria essa sensação de insuficiência. Porque muitas de nós viemos de histórias terríveis de trás. Mas mesmo assim a gente consegue ter uma casa, a gente consegue ter um carro, a gente consegue ter filhos saudáveis, a gente consegue colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, a gente consegue ter um chuveiro quente, se alimentar, sentar num bom restaurante, comer uma boa comida, a gente consegue ter um trabalho. E mesmo assim, o sentimento da insuficiência está ali dentro, batendo na porta do coração a todo momento. Como se isso fosse algo primordial na nossa história, esquecendo todo o caminho que a gente precisou percorrer lá de trás até aqui. E se a gente parar para olhar o quão grande a gente se torna por ter percorrido todo esse caminho e feito com que essa história se tornasse ainda melhor do que aquelas brincadeiras de quando a gente estava lá brincando de casinha. Foi melhor, aconteceu de forma melhor. E então eu passo a olhar para tudo isso e consigo olhar para a minha força como mulher. E não como alguém que não conquistou nada ou chegou a lugar nenhum. E sim como alguém que foi tão forte o suficiente e deu conta de chegar até aqui. Um passo que talvez, se você olhar para a sua história lá atrás, para a história da sua mãe, para a história da sua avó, para a história da sua bisavó, para a história da sua tataravó, e você começar a perguntar sobre como foi a história de cada uma dessas mulheres, você vai perceber que nenhuma chegou tão longe quanto você. Que nenhuma foi tão longe quanto você. Mas ainda assim, a sensação de insuficiência está ali dentro. Porque não basta eu falar para você que você é maior que as suas ancestrais, que você é o sonho delas. Não basta eu falar que elas já pagaram um preço alto para que você pudesse estar aqui hoje. Aquelas mulheres que não foram ouvidas, aquelas mulheres que não foram vistas, aquelas mulheres que não tiveram o privilégio de sentar e comer uma mesa farta. Aquelas mulheres que não tiveram a liberdade de ir para onde queriam. Aquelas mulheres que não puderam dormir numa cama confortável, fofinha, cheirosa. Aquelas mulheres que não tiveram a oportunidade de viver o que você vive hoje. E se a gente olhar para esse momento, talvez nessa sensação você fale, nossa, quão ingrata eu sou. Porque eu estou vivendo tudo isso aqui. Ou então você olhe para você com tanta arrogância, de tanta raiva reprimida aí dentro desse coração e fale, é o mínimo que eu podia fazer por mim, né? E aí eu falo para você, existe um feminino aí dentro de você que está distorcido. Porque está gerando o quê? O sentimento de insuficiência. O sentimento de incapacidade. O sentimento de que eu não sou merecedora dessa vida. E também existe aí dentro uma honra de sistemas, né? Essas mulheres não puderam vir, não puderam ir, eu também não dou conta. Por amor a elas, eu fico lá, olhando para trás ainda. Eu tô dormindo na cama quente, mas eu tô buscando um problema ali na minha cama. Eu tô tomando um banho no meu chuveiro quente, mas eu ainda estou buscando um problema no meu banheiro. E a gente se torna essas mulheres reclamonas, chatas, rígidas, críticas. Porque não se trata do outro. A casa pode ser a melhor,
O carro pode ser o melhor. Mas se trata daqui de dentro, ó. O vazio da insuficiência que foi plantado como uma sementinha lá na infância, antes mesmo de você ser gerada, das emoções que a sua mãe carregava ali dentro dela. E isso faz com que a gente seja mulheres ingratas. Yara, mas como eu mudo tudo isso na minha história hoje? Tão bonito falar, né? Primeiro olhando pra você e admitindo que você precisa de ajuda. Que aí dentro tem uma mulher que precisa trazer esses traumas pra fora. Limpar essa sujeira que tá debaixo do tapete. Tirar toda essa dor para ser ressignificada essas memórias. Olhar para esse sistema que te entregou o melhor que podia ser entregue. Olhar para você e se perdoar pelo que aconteceu até aqui. E aí depois a gente entra com o movimento de ativar o seu poder pessoal. Porque lembra que da onde você percorreu até aqui existe um caminho. Independente de quantos anos você tenha, você precisou trilhar esse caminho. E eu tenho certeza que a tua jornada não foi fácil. Eu tenho certeza que a tua jornada não foi leve. Porque a gente insiste em carregar dor o tempo todo. Se tornamos viciadas em dores. Como assim, Yara, viciada em dor? Exatamente. Tá vivendo um momento de leveza, mas tá buscando viver na dor. Isso é culpa sua? Não, não é culpa de ninguém. Porque não existe culpado ou certo. Existem movimentos que fazemos de forma inconscientes através dos nossos antepassados. E aí, por uma busca inconsciente, ficamos ali honrando o sistema e trazendo lá de trás aquilo que já não precisa mais. Porque o nosso corpo entendeu que a dor é o normal, a dor, o sofrimento, o peso é o normal, é o que as células receberam, tá no DNA. E aí é difícil olhar para uma vida leve, é difícil olhar para um salário generoso, de qualidade, é difícil olhar para um ambiente onde eu vou ter saúde e liberdade. Mas isso tudo não começou em você, isso tudo pode acabar em você. Porque você hoje é a protagonista da sua história. Você é a personagem principal que faz com que as coisas aconteçam. E sim, esse poder está aqui, ó, na palma das suas mãos. Quando você decide olhar para você e você decide pagar esse preço, de fazer esse movimento, em transmutar, porque veja bem, nós fazemos tanta força para estar na dor, por que a gente não pode usar essa força da dor para estar no amor? E isso faz prevalecer a ideia de que você é viciado em sofrer. Porque o mesmo movimento que você faz para estar na dor é o mesmo movimento que você vai fazer para estar no amor. Mas o teu corpo está honrando tantos sistemas lá atrás, está trazendo tanta consciência de trás, tanta dor lá de trás, que é difícil você olhar para a vida com leveza. Mas a chave é quando eu decido romper os meus padrões, quando eu decido me olhar, as coisas mudam. E aí eu paro de ver o problema e começo a ver a solução. Se eu falar pra você que a solução da sua vida tá na dor que você viveu até hoje, você vai acreditar nisso? Que a potência que existe dentro de você está na dor e no desafio, no trauma que você viveu lá atrás. Exatamente isso. Porque quando a gente ressignifica esses traumas, a gente ressignifica essas memórias, a gente usa o quê? Essa força ao nosso favor. Eu dei conta de superar isso, então eu não sou tão pequena. Eu dei conta de viver isso aqui, então eu não sou insuficiente. Eu dei conta de olhar para essa história e hoje eu cheguei aqui. Então eu sou merecedora? E aí a gente começa a ativar os pontos positivos. Pertencimento, merecimento, aceitação, amor, alegria. E isso começa a brotar na alma. Porque você deu conta até aqui. Você está vivo assistindo essa live. Você deu conta da tua história até aqui. Então, não é possível que você não seja tão grande assim. Só que a vida vai passando, as coisas vão acontecendo
e você vai ficando no automático. E esquece do movimento de ser. E só fica no movimento de ter. Tudo por uma busca de forma inconsciente pelo quê, Yara? Pela aceitação, pelo pertencimento. Você busca comprar uma roupa hoje pra quê? Pra se sentir bonita. Mas no primeiro instante que você quer se sentir bonita, eu te pergunto, é pra você ou é pro outro? Você busca ter um carro hoje pra quê? Quem que você quer impressionar? Você busca por pertencimento na sociedade? Por aceitação? Para preencher o quê? A sensação do quê que tá faltando aqui dentro? Do buraco, do vazio? Quando a gente entende que a gente não precisa mais ter, que a gente precisa ser, a gente alivia o coração e sente a suficiência brotar dentro da nossa alma. E a gente para de bater a cabeça na parede. Porque as coisas começam a vir com muito mais leveza. Lembra do esforço que eu falei pra você que você precisa ter pra viver na dor? É o mesmo esforço pra viver no amor. Como assim? Que absurdo. É. Porque os primeiros movimentos do autoconhecimento, você vai precisar fazer o quê? Tirar a sujeira debaixo do tapete, a podridão, o lixo que a gente vai colocando ali e as máscaras que a gente vai vestindo. A máscara da perfeição, a máscara da certinha, a máscara da bonitinha, a máscara da santinha. Quantas máscaras você tem? Quantas máscaras você está usando hoje? Tudo por quê? Para ser aceita, para ser amada, para pertencer. E muitas vezes a gente se coloca dentro de uma caixa, a gente fecha essa tampa e fica ali, cabendo na vida do outro, fazendo o que o outro quer. Não sabe se posicionar, não sabe se direcionar, não sabe nem o que quer. Sonha com uma casa, mas não sabe nem como é que é essa casa. E uma outra pergunta que eu deixo para você aqui, como são seus sonhos hoje? Tem vida aí dentro? Tem sonhos aí dentro? Porque se não existe sonhos, você está na pulsão de morte. E esse é um tema para outra live. Pra gente falar sobre pulsão de vida e pulsão de morte. E muitas vezes a gente fica ali, ó, mesmo viva, morrendo. Exausta, cansada, sem percepção, trabalhando de dia para pagar a conta de noite, sempre endividada, sempre devendo para alguém, sempre em débito com alguém. Já parou para pensar que quando a gente está em débito com alguém, o que está em débito aqui dentro? O que está faltando ser preenchido? O que a nossa alma está buscando? É tão leve quando a gente faz o esforço da dor para viver no amor, que a gente para de rodar em círculo e as coisas começam a ter um pouco mais de direção. Mas para isso, é preciso saber o que tem aqui dentro. E só é possível fazer isso quando você decide tirar as máscaras que você está usando. As máscaras que impedem você de ver a vida com a verdade e com a realidade de uma mulher adulta. E como que a gente adultece, Yara? Porque olhar para a vida é adultecer, né? É pagar boleto, é ter responsabilidade, é cuidar dos filhos, é cuidar da casa, é cuidar do marido. Isso é adultecer. E a gente só pode adultecer quando a gente cura a nossa criança interior lá de trás. Quando a gente sana as feridas daquela criança que foi abandonada, daquela criança que foi rejeitada. Aí a gente consegue vir para a vida adulta, adultecer e tomar posse da mulher que existe dentro desse corpo físico. Porque hoje tem muitas mulheres adultas que estão, na verdade, com a criança berrando ali dentro, gritando. Que são as mulheres impacientes, que são as mulheres explosivas, que são as mulheres controladoras, que são as mulheres que não conseguem olhar com maturidade, controle emocional, que olhou para o lado tá brigando. As mulheres ficam na criança mesmo estando num corpo adulto.
mulheres que é muito briguenta, mulheres que arrumam conflito com tudo. É uma desconexão com a mãe. É uma falta de cura da mãe. E isso faz com que a gente olhe para a vida se sentindo insuficiente. Porque aonde vai arruma um atrito. E isso gera a sensação do quê? Eu não sou vista, eu não sou amada, eu sou rejeitada. E aí você começa a olhar para o outro e acha um culpado para tudo. Mas na verdade essa história não começou em você. Mas ela pode se encerrar em você. Mas é preciso tirar as máscaras. E quando a gente tira as máscaras, a gente olha para a nossa verdade, para a nossa essência. E aí a gente olha para as nossas imperfeições, né? Isso é possível se amar e ter amor próprio quando a gente olha para as nossas imperfeições. Memoriza isso. Você quer entender sobre amor próprio? Aprenda a olhar para as suas imperfeições. Aprenda a olhar para as suas sombras. E aí você encontrará o verdadeiro amor próprio que existe dentro de você. E isso é possível ser preenchido quando a gente tira as máscaras, limpa a sujeira, ressignifica. Olha para esses ancestrais, respeita a história de cada um deles e faz um movimento de se olhar. E aí a gente ativa esse lado ser e não mais o lado ter. Porque eu posso chegar num lugar de chinelo havaiana sem maquiagem que eu vou entender que eu tenho valor e o meu poder pessoal vai estar ativado dentro de mim. Eu paro de ter essa necessidade de estar maravilhosa o tempo todo, de querer ter algo para impressionar, de querer buscar por algo para ter um pertencimento. Esse sentimento passa a ser preenchido dentro da minha alma. Isso é uma junção, né, gente? É uma junção. É uma junção da vida espiritual com autoconhecimento e dos 3 pilares, corpo, mente e espírito, que precisam estar alinhados. E aí a gente começa a olhar para a vida e agradecer. Agradecer o chuveiro quente, a cama fofinha, o carro, por mais que não seja o carro dos sonhos. Começa a agradecer por essa casa, por essa pia, por esse fogão, por essa torneira. Começa a olhar para os filhos e agradecer pela saúde, pela perfeição do corpo, por terem todas as partes do corpo saudáveis. A gente olha para aquele marido rabugento e começa a agradecer pela vida dele. Porque através dele a gente teve aquela sementinha tão bonitinha que nos traz o impulso da vida para todos os dias, que são os nossos filhos. E a gente começa a perceber que quando a gente começa a se olhar e junta esses 3 pilares aí, né, alinhando esses 3 pilares, a gente começa a olhar para a gente com mais leveza, né? Saindo desse controle. Todo excesso de controle esconde uma falta lá de trás. Todo excesso de controle esconde uma dor e um vazio lá de trás. Eu preciso controlar, porque essa é uma forma de me proteger do outro. E aí, se eu não tenho controle, você já viu aquela pessoa que não tem o controle sobre o relacionamento, que quer saber tudo, vai na esquina, precisa saber. Essa pessoa, ela não tem segurança dentro de si. Ela não se sente suficiente para estar do lado dessa pessoa. E aí ela cria essa ideia de que nenhuma pessoa vai aceitar ela porque ela não é suficiente. Mas não é que ela não seja suficiente para o outro, ela não está sendo suficiente para ela. E isso falta o quê? Amor próprio, segurança, autoconfiança. E lembra que eu falei aqui que o amor próprio só é possível quando a gente olha para as nossas imperfeições. A gente sai dessa rigidez, a gente sai dessas críticas, a gente para de ser essa mulher chata, rabugenta. Mas não é com o outro, é com a gente. Eu falo isso por experiência própria. Porque muito tempo da minha vida eu fui essa mulher chata, rígida
controladora. Tudo tinha que ser do meu jeito, tudo tinha que ser da minha forma, senão as coisas não aconteciam. E como é libertador, quando a gente solta o controle, e não é que a gente vai deixar a vida me levar, a gente vai aprender a olhar e se responsabilizar por aquilo que é nosso. Opa, essa emoção é minha. Tô me sentindo abandonada nesse relacionamento? Essa emoção é minha. Vamos lá olhar. Tô me sentindo suficiente, vou para um lugar e me sinto que eu não sou suficiente naquele lugar, não tô bem vestida. Não tô me olhando com aceitação naquele lugar. Nossa, tô inferior a todo mundo. Isso aqui é um resquício de insuficiência, insegurança. E isso se trata do lugar das pessoas que estão ali ou da roupa que eu estou vestindo? Não. Isso se trata do que você está carregando aqui dentro. Esse sentimento de inferioridade não é do lugar, não é das pessoas, é seu. E aí, como uma boa adulta, o que eu faço com essa emoção? Eu olho para ela e falo: insuficiência, eu te vejo. E eu te dou um bom lugar no meu coração. E esse é um exercício que você pode fazer para todas as suas emoções. Ansiedade, rejeição, abandono, inferioridade, falta de pertencimento, falta de merecimento. Entrou no lugar, se sentiu incapacitada naquele lugar, respira fundo, fecha os seus olhos e traga para você o sentimento. Rejeição, eu te vejo. Eu sinto você no meu corpo. Tá tudo bem. Não precisamos mais seguir juntas. E esse movimento sistêmico faz com que a gente não só olhe para a emoção, mas pare de trazer personagens para a nossa vida, fazendo com que essa emoção venha para nós a todo momento. Porque sim, nós estamos aqui, eu falo que nós estamos aqui num grande teatro, né? Então todas as pessoas que entram e saem da nossa vida, o que elas são? Personagens. Personagens que vieram trazer o quê? Cura para nossa alma. Cura para o nosso ser. Traz para nós um novo sentido. Aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa ser olhado, aquilo que precisa ser ressignificado. Porque relacionamentos não está só com o cônjuge, é com todas as pessoas à nossa volta. Com a nossa equipe de trabalho, com as pessoas que estão à nossa volta. São o quê? Um reflexo. Um reflexo daquilo que está dentro de mim. E quando eu olho para isso, eu ativo o quê? A autorresponsabilidade. E aí a sensação de insuficiência, ela para de bater na minha porta. Porque eu paro de atrair pessoas que me fazem sentir pequenas. Mas a responsabilidade do outro muda isso? Não. A responsabilidade é sua. Porque tudo começa e termina dentro de você. E lembra que eu falei lá no meio dessa live que o principal personagem é você da sua história? Você é o protagonista dela, é você quem escreve. E aí eu falo pra você, você pode escrever ela pela dor, mas pode escrever ela por amor. E lembra que tem o mesmo esforço? E eu te pergunto, por qual movimento você escolhe escrever a sua história hoje? Porque esse movimento é o que vai trazer grandes ações para os seus filhos e para a sua próxima geração. Ah, Yara, mas eu não penso em ter filhos, eu não quero ter filhos, eu não sonho com isso. Ok. Mas você também não quer mudar a sua história? Você não está cansada? Você não está exausta de carregar tantas pedras que não são suas nas suas costas? Você não está cansada de viver ciclos repetidos? De repetir história, de ganhar dinheiro e sempre estar endividada? Você não está cansada de quando ganha um pouquinho mais, aparece uma dívida ali do nada que o dinheiro vai embora? Você não está cansada de ser tão rígida e crítica com você mesma? Você não está cansada de buscar tanto fora e ainda assim se sentir insuficiente dentro? Será que você não chegou ao ponto ainda de estar exausta disso tudo? Porque eu falo que a gente só busca o autoconhecimento quando a gente está no fundo do poço, né?
A gente tá lá, na lama. Aí a gente vai buscar ajuda. E esse movimento hoje é para fazer com que você olhe para você sem que você precise estar na lama. Sem que você precise cair no fundo do poço para buscar ajuda. Porque o processo de subir desse poço é um dia de cada vez. Então, se você está no meio do poço ali, por que não subir agora antes de cair? Por que não olhar para você e romper esses ciclos que não começaram em você? Por que não romper essas dores e viver de uma forma mais leve? Então, isso tudo está disponível para você, mas é uma escolha. O mesmo preço que é estar na autoconfiança é o mesmo preço para estar na insuficiência, na incapacidade, na falta de merecimento. Porque o mesmo trabalho que você faz para se manter na dor e viver ela todos os dias alimentada ali no seu corpo, é o mesmo trabalho que você vai fazer para sair da dor. E entregar um pouquinho mais, e entregar um pouquinho mais. Só que aí você vai começar a sentir o que aqui? Resultado. E isso faz com que a alma da gente floresça de novo. Ative a luz, aquela luz de origem lá que eu falei no início, que nós vemos aqui na Terra. A luz pela qual foi apagada por conta dos traumas, das dores que a gente foi vivendo. Então hoje a pergunta é, você decide pagar o preço para viver no amor ou viver na dor? E até quando? Você vai se olhar com insuficiência, porque esse olhar começou em você. Gente, tá fazendo sentido para vocês essa live? Alguma pergunta? Vocês querem conversar sobre isso? Então é esse movimento que a gente precisa fazer, esse olhar interno para dentro de nós, de aceitação, primeiramente com a gente. Porque é muito fácil, né? Eu entregar amor para o outro, se primeiro eu nem sei se existe isso dentro de mim, nem recebi lá atrás. Mas aí eu me relaciono com alguém e eu quero entregar tudo de minha alma. Mas dentro de mim existe um vazio, existe uma falta. E vai dar ruim nessa relação. Porque uma hora a máscara vai ter que sair. E aquele lado lindo, florido, vai escurecendo. E as sombras vão vindo. E as imperfeições vão chegando. E isso faz com que a gente precise olhar para o outro com a nossa verdade que existe dentro de nós. E aí o outro vai trazer mais daquilo que está faltando dentro de nós. Mais da incapacidade, mais da rejeição, mais do abandono, mais da insuficiência. Mas lembre-se, o outro é apenas um personagem que veio interpretar um papel no qual você precisa curar dentro de você. E aí, quando você vira essa chave, você para de gerar expectativa no outro e aprende a olhar para si com autorresponsabilidade. Vindo para a vida adulta. Porque só mulheres adultas prosperam. Só pessoas adultas ganham dinheiro. Só pessoas adultas têm sucesso profissional. Uma criança não tem sucesso profissional. Uma criança não tem dinheiro. Então, está na hora, mulherada, da gente adultecer e assumir as rédeas da nossa vida. Porque nossas ancestrais pagaram um preço muito alto para que hoje você ainda permaneça nesse sentimento de incapacidade. Estamos combinadas? Você é o sonho das suas ancestrais. Se não é por amor a você, faça por elas que vieram antes de você. E um movimento muito legal pra gente fazer, que eu vou passar como exercício hoje, é a gente plantar uma plantinha, né? Em homenagem a essas mulheres que vieram antes de nós. Escolha uma plantinha na sua semana
Não precisa ser algo caro, pode ser algo simples. Escolha um vaso, pegue as terras nas mãos, plante essa planta e faça um movimento que eu vou colocar lá no grupo da nossa comunidade do WhatsApp. Então, se você quer ver esse movimento, você vai ter que acessar a nossa comunidade. Eu vou deixar o link na bio para vocês acessarem essa comunidade. Então, o exercício é uma plantinha para a gente fazer esse movimento sistêmico em direção às nossas ancestrais, as mulheres que vieram antes de nós, as mulheres que estão aí reverberando nesse DNA e fazendo com que você não se sinta capacitada, suficiente, merecedora de uma vida extraordinária. E esse movimento sistêmico, que é uma fala, onde você vai plantar e falar, vai estar dentro dessa comunidade do WhatsApp. Uma comunidade onde eu compartilho alguns exercícios, alguns movimentos, do qual você pode se autoconhecer também. Então eu vou deixar aqui a comunidade no link da bio, para que você possa participar e fazer esse movimento sistêmico em relação às mulheres que vieram antes de você. E esse movimento ele tem o poder de curar, né, a nossa alma, trazer para o nosso ser o pertencimento. A sensação de que agora eu sou vista. Eu tenho a força das mulheres que vieram antes de mim. Então, se você quer acessar esse exercício, clica no link da bio e acessa ele. Encerramos mais uma live por aqui. Quero agradecer às pessoas que passaram por aqui e desejar a você uma excelente semana. Gratidão a todos vocês, espero ter compartilhado com algum ensinamento no seu coração. Um grande beijo na sua alma.